Convidamos, então, a senhora Maria Elizabeth Barbieri, que vai falar sobre o tema o prazer, a obsessão e o movimento espírita. Nos diz Rabindranath Tagore que em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem, inexplorado, silencioso, profundo. Que em toda criatura permanece um mundo santo e ignorado, aguardando, enriquecido de ternura. Que há no abismo de toda a alma um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, recanto de maravilha a ser descoberto. Que em todo o coração se demora um espaço aberto para a aurora, um campo imenso a ser trabalhado, terra de Deus, lugar de sonho, reduto para o futuro. Que em toda a vida há lugar para vidas, como em cada alegria paira uma suave tristeza prenunciadora de aflição. Mas que há, porém, um lugar em mim, uma ilha dos meus sentimentos não desvelados, um abismo de espera, um oceano de alegria, um cosmo de fantasia, para ofertar-te, meu Senhor. Rabindranath Tagore é profundo. E pensando nestas plagas das nossas individualidades, que ele descreve tão bem neste poema intitulado Lugar de Amor, é que nós vamos iniciar o nosso assunto desta parte do seminário. E eu vou pedir para os nossos voluntários que distribuam assim 10 caleidoscópios aqui, 10 do outro lado, 10 lá em cima. Tá? E vocês vão olhando, vão passando, vão sentindo, à medida que nós vamos falando, vocês vão passando de mão em mão. Todo mundo conhece caleidoscópio. Quem é que já fez caleidoscópio na escola aqui? Ah, quem é que nunca olhou um caleidoscópio? Olha! O caleidoscópio, ele nos sensibiliza o olhar e o coração com algumas questões, que depois, à medida que nós formos falando, nós vamos trazendo este conteúdo desta vivência. Vocês vão virando. Mira e passa adiante. Ó, virando assim, vocês vão percebendo que as formas, elas vão modificando, ó, se alterando, né? Podem misturar, enfim. É legal, né? Muito bem. Então, falando em prazer, o prazer, ele não raro é associado à felicidade. Isto, historicamente, ele é associado à felicidade. Aqui tem mais um, posso liberar também. Só cuidem para não cair o que está dentro pelo buraquinho ali. Nós temos, como base para esse estudo que nós queremos compartilhar, um artigo muito belo da lavra do nosso querido Dr. Sérgio Lopes, neste volume 2 da obra Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. O Sérgio faz um estudo muito interessante sobre a questão do prazer, da obsessão
e como isso se revela, né, hoje nas nossas fileiras. Pois bem, então, nós começamos de uma abordagem histórica sobre o prazer. Nós temos praticamente duas correntes dominantes. Uma delas é o hedonismo. O hedonismo, ele foi uma filosofia trazida por Aristipo de Cirene e depois por outros filósofos também de Cirene, Teodoro de Cirene e outros, que dizia que o prazer era, na verdade, o que nós tínhamos que buscar para era o prazer em si. Não importava muito a moralidade, a ética desse prazer. Nós tínhamos que sentir prazer. Prazer com uma finalidade em si mesmo. Depois, Epicuro de Samos, né, os epicureus, aqueles que são citados lá nos Atos dos Apóstolos, que certa feita tiveram uma discussão com Paulo, Epicuro de Samos procurou mitigar um pouco essa questão do prazer a qualquer custo, a qualquer preço, o prazer como uma finalidade em si mesmo, dizendo que não, que o importante não era só sentir prazer, mas que também o prazer deveria trazer um aplacamento, uma extinção da dor, né? Então, procurou dizer que aquele prazer que muitas vezes é um prazer sádico, é um prazer masoquista, que não era bem o caminho. Mas ainda continua sendo, né, o epicurismo uma vertente do hedonismo, uma corrente materialista, né, que hoje praticamente domina as relações e o entendimento. O que importa é ser feliz, o que importa é sentir prazer, é gozar. Então, esta é a corrente hedonista. E depois nós vamos ter o eudemonismo, né, que foi, então, uma ideia mais voltada para os prazeres da alma, os prazeres do espírito, trazida, então, por Sócrates, Platão e Aristóteles. E o prazer ele devia buscar verdadeiramente a alegria genuína, as questões da alma. Então, são essas grandes correntes das quais se derivam muitas terapias, muitas terapêuticas, muito estudo, muitos textos, muitos livros. E aí nós, então, começamos a analisar isso do ponto de vista da doutrina espírita, né? Prazer e espiritismo. Quando a gente pergunta assim, você sente prazer? Eu estou perguntando isso para vocês, não precisam me responder. Mas observem, o que lhes dá prazer? O que vem à mente quando eu pergunto, você sente prazer? O que lhe dá prazer? Muitas vezes, até para pensar nisso, nós colocamos uma limitação. Tá? A gente vai pensar num sorvete, a gente vai pensar num chocolate, a gente vai precisar. E tem algumas coisas que nós não vamos conseguir confessar nem a nós mesmos que nos dá prazer. É ou não é? Porque essa questão, ela foi por muito tempo vinculada a um discurso religioso. Principalmente quando o estímulo, quando o móvel do prazer é o sexo. Ao longo do tempo, nós fomos trabalhando com a condenação do prazer. Então, teve épocas, como na Idade Média, em que o sexo só era permitido para a procriação. Então, tinha algumas orientações religiosas que diziam assim,
na quinta-feira não se pode praticar ato sexual em razão da prisão de Cristo. Eram coisas assim. Na sexta-feira, a morte. No sábado, em homenagem à Virgem Maria. No domingo, não sei o quê. E aí ficava 1 ou 2 dias na semana em que era permitido a prática do sexo. Então, vocês imaginem uma função sexual reprimida, o que as pessoas não faziam nos 2 dias em que isto era liberado, né? Então, questões assim que beiravam a uma irracionalidade e a uma repressão, sem que, logicamente, isso pudesse ser entendido e compreendido. Nós vamos ver na literatura, em muitas páginas, essa questão de que as mulheres elas eram proibidas de sentir prazer durante o coito sexual. Isto não era permitido às mulheres de família, né? Às mulheres casadas. Era algo condenável. Então, isto é atavismo. Ainda hoje, muitos de nós temos inibição para falar do prazer sexual e de dizer que o sexo dá prazer. Então, voltando ali, quando nós falamos do prazer e o espiritismo, nós vamos buscar na questão 712 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos benfeitores, né, por que usufruir dos bens materiais dá prazer. Por que a eles foi ligado o prazer, o gozo? E ele diz, olha, porque isso é um estímulo ao cumprimento da missão do homem na Terra. Provavelmente, se o sexo não desse prazer, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Se a alimentação, se olhar um prato gostoso, uma comida, não nos desse prazer, provavelmente nós morreríamos de fome. Então, o instinto de conservação e o instinto da reprodução, eles são, sim, fontes de prazer. E nós precisamos admitir isto, que o prazer, ele é uma condição natural, uma condição constitutiva do nosso psiquismo. Nós trazemos isso com um elemento de preservação da espécie e de preservação da vida. Então, meus amigos, lá pelos idos de 1905, ali no século XX, a gente teve uma revolução com relação a essa abordagem do sexo, porque Freud, quando ele publica, né, os 3 ensaios sobre a sexualidade, as suas demais obras, ele vai estabelecer uma nova conceituação, uma revolução conceitual, dizendo exatamente isso. O ser humano se move pelo prazer desde o nascimento. Então, as crianças de 0 a 2 anos, que têm aquela fase oral, cujo prazer advém muito, né, dos estímulos que ela recebe através da boca, da amamentação, da alimentação, e depois vai toda uma sequência que a psicologia, enfim, estuda bem isso, até que a pessoa vá desenvolvendo prazer com o conhecimento do próprio corpo, e depois, com o prazer, vai se transferindo para um parceiro. Então, isto é normal, isso é natural, isso é necessário, isto é prazeroso. E nós não precisamos sentir nenhum prurido assim, de constrangimento, de falarmos destas coisas e de confidenciarmos que nós sentimos prazer com determinadas questões.
Muito bem. Mas então, de onde que vem essa história de, às vezes, mesmo sem confessar, e revisitar o que tem nos dado prazer, nós nos sentirmos até culpados, ou nós nos sentirmos incomodados com isto? Pois bem, nós temos no cérebro uma região chamada centro de recompensa. Existe todo um sistema de recompensa no nosso cérebro. A região límbica é aquela encarregada de liberar as endorfinas quando algum estímulo externo nos traz prazer. E esses dias eu estava lendo um artigo que dizia assim: o nosso cérebro se vende muito barato. Ele é acostumado a se vender barato. Embora sabendo que uma salada verde é tudo de bom para a saúde, a gente enxerga um prato de batatas fritas. É covardia ficar falando de comida agora com a lancheria fechada, né? O chocolate, pronto, o cérebro se vendeu. E assim ele vai se vendendo. Sabe por quê? Porque organicamente, para o cérebro, qualquer recompensa é bem-vinda. Aí é que está o problema. O organismo, ele aceita qualquer recompensa. E por causa disto, nós temos que compreender que este cérebro é apenas o instrumento de uma entidade da qual ele é o mecanismo de expressão, que é o espírito imortal. Então, o espírito precisa fazer o crivo. E é por isto que na neurofisiologia do prazer, ali como diz o nosso querido Sérgio Lopes, ele diz assim, ó: a mesma via da neurofisiologia do prazer, que em condições normais é natural e desejável, pode tornar-se perigosa se for acionada em excesso. Porque o sistema cerebral de recompensa, quando ele é acionado em excesso, ele é subvertido. Subvertido por todos os estímulos exagerados que acentuam a sensação normal de satisfação. Além de aceitar qualquer estímulo, o cérebro faz outra coisa mais perigosa ainda. Ele registra o estímulo para que nós possamos repetir a conduta que nos deu estímulo. E quando esta repetição ela é exagerada, nós adoecemos o sistema de recompensa, o centro de recompensa. Nós viciamos o nosso centro de recompensa. Então, a fome passa a ser gula. O sexo saudável passa a ser sexolatria. O exercício físico saudável passa a ser um exercício exagerado. O trabalho, que é uma das formas de sentirmos prazer, aí nós passamos a ser workaholics. Então,
nós precisamos compreender esse mecanismo. Nós precisamos saciarmos-nos de forma saudável. Porque senão o cérebro vai desenvolvendo um processo que se chama neuroadaptação. Ele vai acostumando com esse excesso. E aí, nós vamos entender por que o dependente químico, mesmo com a vida destroçada, mesmo perdendo a família, os bens, a saúde, ele prossegue consumindo droga. Porque o centro de recompensa assumiu o comando da vida. Aí ele diz, eu é que mando. Agora aqui eu é que mando. Isso é o adoecimento do prazer. Por que muitas vezes a gente diz assim, não, mas ir para uma festa de cara limpa? Muitas vezes os nossos amigos não entendem, não é, meninos? Como é que a gente vai para uma festa de cara limpa e se diverte mais do que eles? Porque lá o centro de recompensa já adoeceu. Então, o nosso querido André Luiz, ele tem uma mensagem belíssima que se chama Uso e Abuso. Eu transcrevi algumas frases aí, mas eu recomendo que ela seja lida na íntegra, no livro Estude e Viva, psicografado pelo Chico. Ele diz, o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. Então, quando nós geramos esse desequilíbrio do nosso senso de recompensa, nós vamos espalhando na nossa vida condicionamentos que são condicionamentos nocivos. E aí nós vamos formando aquilo que o nosso professor Cícero, que lá estava autografando, uma das melhores obras que eu já li para estudo, Psicosfera. Parabéns, professor. Que estudo belíssimo. Porque ali o Cícero, que é um dos fundadores da nossa Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, ele vai nos explicando como é que esses nossos atos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles vão formando uma atmosfera, que é a psicosfera, que vai acoplando outras mentes que também já viciaram o seu centro de recompensa. E a viciação do centro de recompensa, ela se transfere para o perispírito. Viciado encarnado, viciado desencarnado. Então, da viciação do centro de recompensa, do adoecimento do prazer, está uma das maiores gêneses das obsessões. Porque a nossa psicosfera, quando cria este condicionamento, ela vira como que um imã. Então, André Luiz vai falar nos canecos vivos, que são os alcoólatras, os nossos irmãos enfermos pelo alcoolismo. Nós vamos nos encontrar com toda esta gama das enfermidades sexuais. Ainda
há poucos dias, eu ouvi o Divaldo dizendo que muitas vezes ele era chamado para atender as nossas irmãs nos lupanares, nos bordéis da cidade velha de Salvador. E ele ia descrevendo como é que ele visualizava as entidades que obsidiavam essas criaturas. Muitas delas já sem forma física, que se enxertavam pelo centro coronário e iam despejando as suas energias enfermas pela coluna vertebral. Já não tinham mais forma. Então, nós precisamos compreender essa nossa condição de cidadãos destas dimensões dúplices, a dimensão física e a dimensão espiritual. Porque quando nós estamos trabalhando no sentido, eu digo trabalhando porque é um esforço, viciar o prazer é esforço, é escolha, é trabalharmos neste sentido, é nos acostumarmos com uma proposta que Pierre Weil estudou e escreveu uma obra chamada Normose, a patologia da normalidade. Hoje tudo é normal. Não. Há muita coisa que é normótica. É uma normalidade adoecida. É o descuido com aquilo que nós estamos ofertando ao nosso centro de recompensa, e o cérebro, por si só, não faz distinção. É por isso que, quando a gente aborda a questão da dependência química com os nossos jovens, a gente diz claramente para eles: a droga dá prazer, sim. Mas é um prazer que cobra um alto preço. E o prazer adoecido, ele não satisfaz. A gente precisa de cada vez mais. Então, a gente vê aqueles viciados em maconha de longos anos dizer que os baseados de hoje não são como os de antigamente. Não satisfaz mais. A gente acompanha os nossos irmãos alcoólatras dizer e dar os seus depoimentos. Comecei no álcool, fui para a maconha, fui para a cocaína, fui para o crack. Porque o prazer adoecido, ele não tem limites. Gente, vamos aplaudir o nosso valoroso Dr. Alberto. Um abraço, meu querido. Então, já falamos em tudo isso, no adoecimento do prazer, no quanto nós temos que estar atentos, e nós queríamos trazer uma proposta, pensando como trabalhar essa questão, como aprender a sentir prazer na prática do bem. Porque isso não é novidade para nós. Quando nós falamos em obsessão, nós lembramos que Allan Kardec diz que o tipo mais perigoso de obsessão não é a subjugação, mas é a fascinação. Porque a fascinação, ela traz um empoderamento. A pessoa fascinada, ela não reconhece que ela está obsediada. Ela se sente bem,
ela se sente fortalecida nos seus propósitos. Ela se sente dominando a cena. Então, sabendo disto, no livro Trilhas da Libertação, o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma notícia, ele faz uma reportagem no mundo espiritual, de uma reunião muito interessante. Nesta reunião, o objetivo, como só ia acontecer, são os cristãos, aqueles que estão trabalhando pelo bem na Terra hoje, mas que, é claro, já deixaram muitos terrenos juncados de cadáveres, de angústias, de dores e sofrimento à sua passagem. Então, juntaram-se aqueles nomes que, como ele diz, só de serem pronunciados fazem tremer a humanidade. Ali eles elegeram um líder, Timur o Coxo, Tamerlão, Tutamish, são vários nomes. Uma liderança bárbara dos mongóis, com um nível de perversidade imenso. Depois de eleito, Tutamish, então, faz um planejamento estratégico para atacar os trabalhadores espíritas, contando com aquilo que nós trazemos conosco. Não podemos esquecer que o mal tem raízes no coração. Então, ele estabeleceu as 4 legítimas verdades. Esse é o título do plano de Timur. Primeiro, ele nos atacaria naquelas questões que nos dão prazer. O poder é uma fonte de prazer. Esse termo, ele vem do latim, significa ser capaz de alguma coisa. Ter poder é ser capaz. Neutro. Ser capaz de servir, ser capaz de realizar, de construir, de unir, enfim. Mas quando nós adoecemos a nossa capacidade de conduzirmos este elemento de prazer, nós passamos a apresentar variantes de obsessão com essas posturas de exploração daqueles que convivem conosco, de autoritarismo, de presunção, de perseguição e de vários tipos de violência. E isto, no movimento espírita, nós vamos identificar essas posturas no isolamento das pessoas e no isolamento que elas impõem às instituições que dirigem. E movimentos criados em torno do próprio nome, que não podem aproveitar a experiência dos outros, porque tudo o que eu faço é melhor e precisa ser exclusivo. Não suporto colocar em avaliação e em discussão as coisas que eu entendo, que eu faço. Na implantação de trabalhos esdrúxulos da nossa seara, a gente ouve cada coisa. Tudo isso, por detrás, tem uma forma de exercício do poder adoecido. Quando tal não se dá, nós vamos identificar esta capacidade nos processos de liderança compartilhada, bem conduzidas, aquelas que arregimentam trabalhadores
aquelas que abrem frentes de trabalho, aquelas que são capazes de disseminar visão, aquelas que buscam trabalhar em equipe e cujas equipes crescem, formam times vitoriosos que atingem metas vistas. O poder serve para a união e para a unificação, um desafio magnífico nas nossas fileiras. E o poder bem conduzido leva, sem dúvida, ao progresso coletivo. Então, nós temos, de um lado, o centro de recompensa adoecido, e, de outro lado, o poder trazendo prazer saudável. Mas Timur também diz que a imagem pessoal é um grande elemento para estabelecer processos obsessivos. A nossa imagem pessoal é um patrimônio. É o que nos permite atuar, agir, sensibilizar. Mas, quando o trabalho com ela adoece, nós vamos ter o narcisismo. Esse termo, né, que advém daquela história da mitologia grega, daquele jovem que se apaixonou por uma ninfa, e ela o condenou a apaixonar-se pela própria imagem. E ele ficou, então, à beira do lago, contemplando a própria imagem, até morrer ali. A flor do narciso é muito linda, mas o narcisismo não é. Então, o narcisismo nos leva a essas carreiras solo. Sabe o que é carreira solo? Conhecem algumas? O individualismo, o intelectualismo sem obras, as discussões estéreis. Hoje, com as mídias sociais, às vezes nós abrimos alguns blogs, algumas fanpages, e elas destilam ódio. Elas destilam, despejam maledicência, atacando instituições nobres, atacando trabalhos magníficos, esforçados. Porque existe um equívoco muito grande em nós acharmos que, desmerecendo o trabalho do outro, nós brilharemos. Não, a vida não se estrutura assim. Existe uma lógica na lei divina que contempla o esforço próprio. Nenhum de nós ocupa lugar que seria de outro, a não ser eu, que agora estou ocupando o lugar da palestra do Alberto aqui, mas já vou devolver. Então, meus queridos amigos, quantas vezes nós vamos a reuniões que nós não conseguimos produzir, porque sempre tem alguém que quer discutir o sexo dos anjos. Pensam frases de um determinado contexto e fazem dela pretexto para sufragar as suas opiniões. Agora, a nossa imagem pessoal, quando ela é trabalhada para que sintamos um prazer saudável, aí nós temos o reforço da autoestima, o aprimoramento do trabalho que fazemos. Nós vamos desenvolvendo a capacidade de nos abnegarmos, de nos devotarmos às tarefas, às instituições, aos relacionamentos que estabelecemos. Isso é fonte de prazer saudável. E Timur diz mais ainda:
utilizando uma frase conhecida dos meios acadêmicos: o homem é um animal sexual. Então, vamos atacá-lo no sexo. Porque o sexo dá prazer. Ele é o santuário da vida. Ele é aquela força magnífica de construção, de criatividade, sobre a qual nós falamos na nossa primeira abordagem, mas adoecido. Forma essa psicosfera que leva à obsessão, e aí todo o seu cortejo de aflições, a sexolatria, as aberrações, porque o prazer adoecido não tem limites, não traz bem-estar, então exige sempre mais. A escravidão dos parceiros, as enfermidades, o desperdício das forças orgânicas, porque são canalizadas para sítios que acabam comprometendo as nossas próprias tarefas nas outras áreas. O livro Tormentos da Obsessão vai nos trazer exemplos disso. Daquelas criaturas que reencarnam com tarefas na seara do Cristo, e que o adoecimento desta fonte de prazer acaba criando complexos de culpa e acaba retirando da tarefa e acaba, muitas vezes, levando ao suicídio. Então, nós vemos muito esses reflexos no nosso movimento espírita. As traições. O livro Perturbações Espirituais, desta trilogia Transição Planetária, o Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Traz o exemplo de um companheiro ali ficticiamente chamado Eduardo, presidente de centro espírita, envolvido com uma jovem que foi buscar atendimento no centro espírita. Acaba seduzindo-a, engravidando-a e, por último, recomendando-lhe o aborto, porque ele não podia ser comprometido diante da instituição. Felizmente, a misericórdia divina, a misericórdia dos homens, a misericórdia dos benfeitores amigos, conseguem encaminhar o processo de uma outra maneira, causando, é claro, todos os danos ao casamento, à família, aos filhos, mas ele vai amparar aquela alma que veio buscar nele o apoio, o auxílio, e acabou sendo violentamente agredida nos seus sentimentos. Então, nós precisamos cuidar isto, porque neste processo, é claro que aqueles que se associaram a esse plano de Timur o Coxo, eles vão buscar de todas as maneiras colocarem no nosso caminho as pedras de tropeço. Então, nós vamos ter os encontros, os reencontros, com almas com as quais nós já delinquimos no passado, e que vão fazer aflorar sentimentos, e que nós teremos que usar a função sentimento, lembram? Dar forma aos sentimentos, avaliar moralmente os sentimentos e tomarmos as medidas adequadas. Porque, senão, a toda hora, ficam se encontrando as almas gêmeas. E estas almas gêmeas, elas têm causado tanta dor. Elas têm provocado o desmoronamento de tantos lares.
e elas têm provocado o naufrágio de muitas tarefas redentoras. Então, meus queridos amigos, o ideal, na coluna de lá, é que a união sexual, como diz André Luiz, ela seja vista como união de qualidades. Porque, unindo qualidades, o resultado é qualidade. Quando nós unimos vício, o resultado é vício. E nós sabemos como fazer isto. Porque esta união de qualidades, ela está em a natureza. No sistema planetário, chama-se força de atração, diz André Luiz. E entre as criaturas, ela se chama amor, que é o ponto delicado dos sentimentos. Nós precisamos aprender a nos unirmos uns aos outros para fazermos fecundações psíquicas. Olha a fecundação psíquica que é esse nosso evento aqui. Desde que a gente se reúne, concebe o projeto, a espiritualidade começa a trabalhar, os voluntários se reúnem em torno, os participantes começam a se mobilizar, os jovens de todos os cantos do nosso Rio Grande. Então, as obras verdadeiramente criadoras do nosso movimento espírita são fecundações psíquicas. A nossa editora Francisca Spinelli, cheia de filhos, cada livro que sai da gráfica, é porque uma união de qualidade se deu. As amizades duradouras, o progresso moral, a formação de novas lideranças, tudo isto são frutos de uma energia sexual voltada para o objetivo das nossas vidas, que é o crescimento. Mas também diz Timur, tem o dinheiro. O dinheiro dá prazer. Lá na obra intitulada Dinheiro, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, prefaciando, diz assim: o dinheiro também é de Deus. E é verdade. Nós temos algumas travas também com relação a essa fonte de prazer. E quando isto é adoecido, nós vamos então ter a ambição desmedida, o consumismo, a avareza, a exploração, estes processos de corrupção estarrecedores, a prostituição, a desonestidade. E no movimento espírita isto espirra com uma falsa modéstia. A gente deixa as casas caírem, porque como nós trabalhamos mal com o dinheiro no passado, adoecemos o nosso centro de recompensa, hoje a gente não quer se envolver com isso. Então, a gente paga tudo aquilo que vai ver no shopping. Aí, centro espírita, o Jardim das Oliveiras não tem recurso para pagar a folha, né, Alberto? Porque a gente tem uma falsa modéstia de que, e ainda diz assim, dá de graça o que de graça você recebe. Aliás, qualquer dia desses, eu vou ir lá na companhia que nos fornece luz e água, telefone, né, Gabriel? E vou dizer assim, vocês me deem de graça, porque lá eu estou dando de graça. Tá? Então, isto leva a uma divulgação ineficiente do espiritismo. Nós não temos um canal de televisão, nós não temos meios de comunicação adequados. As crianças jogam games violentos, porque nós não temos games.
que trabalhem o conteúdo das obras espíritas. Isso retarda a marcha do espiritismo. E, ao mesmo tempo, vai nos amolentando, vai nos desestimulando ao sacrifício. Porque, como a gente tem tudo, fora, para que fazer sacrifício? Agora, é preciso que nós readquiramos o prazer de sermos os ministros da caridade na terra, como nós vamos ler lá no Evangelho. Os ricos são os ministros da caridade na terra. Então, pouca ou muita, nós precisamos fazer a caridade material. Precisamos fazer uma divulgação eficiente do Espiritismo. Precisamos voltar a viver os princípios das primeiras comunidades cristãs. Lá não faltava nada para ninguém, diz lá em Atos dos Apóstolos. Porque aqueles que tinham vinham e davam, e os que não tinham recebiam. O dinheiro precisa ser visto como um pilar de sustentabilidade, porque isso vai nos dar prazer. Ele é o óbolo da viúva. É o que nós podemos dar. E isto é fonte de prazer. Então, a gente fica pensando, se nós seremos atacados em todos esses pilares, e estamos sendo, nós vemos isso diariamente, o que fazer? E aí, estudando liderança, que é um dos muitos temas, mas o principal que nos tem ocupado os dias e as noites, nós, quando apresentamos o líder espírita, a gente sempre pergunta assim, eu vou perguntar a vocês, quem aqui é líder? Quem aqui é pai ou mãe? Ah, já melhorou. Quem aqui é amigo de alguém? Ah, muito bem. Porque, meus amigos, quando nós estudamos liderança numa perspectiva bem mais ampla. Liderar é influenciar. Liderança é influência. E todos nós influenciamos. Então, nós somos chamados a liderar uma modificação social. Nós temos que virar esse jogo. Esta semana, na reunião mediúnica do Hospital Espírita de Porto Alegre, no Grupo Ivone Pereira, quarta-feira de manhã, apresentou-se o espírito de uma jovem que vinha com mais um grupo pequeno de jovens desencarnados na Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013. Meus irmãos de Santa Maria estão aí. Ela vinha nos dizer que tinham estado na noite, na vigília, em frente aos escombros da boate, confortando o coração dos familiares, enfim, mas que eles precisavam de auxílio, que entendiam muito a luta da sociedade, dos pais, dos familiares, por justiça humana. Mas que era preciso que nós fizéssemos uma luta maior. Porque, diz ela, aqueles que hoje estão sendo processados pelas leis humanas também são vítimas. Porque a forma como nos ofertam o prazer está relacionado à viciação daquilo que hoje nós temos por prazer. Então, ela disse, os pais precisam começar a nos questionar por quê, para nós sentir prazer. É ficarmos em um lugar escuro, fechado, nos encharcando de álcool, de drogas, ouvindo música estridente
Que prazer é esse que nós fomos buscar? Nós estamos acostumados a consumir isto. E é isto que a sociedade nos tem ofertado, e é com isto que as famílias têm compactuado. Então, nos ajudem. Todos nós estamos chamados a liderar, a influenciar os nossos filhos, os nossos amigos, as nossas posturas, para que o nosso cérebro não se venda tão barato assim. Ela encerrou aquela comunicação em lágrimas, dizendo que aquela noite para eles foi um acordar doloroso, mas necessário. E que hoje estariam aqui. E nós queremos abraçá-los pela coragem e dizer que, apesar de todas as lutas que nós temos tido, com esta avalanche que nos impele ao adoecimento do prazer, a saciarmos o nosso sistema de recompensa de uma forma equivocada, nós vamos perseverar. E a gente vai virar esse jogo, ou não vai? Meus amigos, viram o caleidoscópio? O prazer precisa ser assim. Nós temos que buscar todas as formas lícitas, que fiquem belas, que fiquem de maneira a nos deliciar a alma, como aquelas imagens que ali estão. Sabem por quê? Por que que o caleidoscópio forma aquelas figuras simétricas belíssimas? Pelo reflexo. Então, que nós possamos refletir nas almas que convivem conosco, na nossa sociedade, belezas que nós vamos construir, sim. Porque, afinal, nós temos um líder fantástico que nos influencia a todos. Esse líder é... Muito obrigada.